Frequentemente sou abordado para responder a questões pertinentes à edificação de famílias. E uma das questões que mais me tem chamado a atenção, porque parece que o número vai aumentando cada vez mais com o passar dos dias, é exatamente sobre a questão da crise conjugal que os casais por vezes passam e como deve isto ser enfrentado e como deve ser tratado. Eu fico pensando aqui em duas questões. Como é que se trata estas questões olhando pelo ponto de vista de um casal que não conhece a Deus, nem seus princípios, nem sua palavra, que não sabe por que começou o seu lar, por que casou-se, qual a razão do casamento, enfim, apenas acompanhou o ciclo normal da vida, né? Nasceu, cresceu e logo sentiu necessidade de unir-se a alguém do sexo oposto e então estabeleceu este vínculo e aí constituiu a sua família, vieram os filhos, mas não sabia qual o projeto, qual o propósito. Então, esta é uma questão. Então, para este tipo de abordagem, há uma resposta completamente diferente da abordagem que é feita com o mesmo problema enfrentado às vezes por casais cristãos. Casais que partimos aqui do princípio, do pressuposto, que conhecem a Deus, que conhecem o padrão divino relacionado com o casamento, que conhecem qual o propósito do casamento, por que é que as pessoas se unem, por que é que elas se casam, por que é que constituem família, por que é que geram filhos, que isto tudo deve ter naturalmente uma resposta e deve ter um propósito. Deus, nosso Criador, não nos criou sem propósito, não nos criou sem projeto. A questão de falta de propósito, falta de projeto, fica por nossa conta, e não por conta do nosso Pai. Porque o nosso Pai e a sua inteligência jamais permitiria que ele viesse a criar alguém ou qualquer instituição que não tivesse nenhum sentido e nenhum propósito, que viesse a cumprir com os sonhos e desejos do seu coração. Portanto, para os casais cristãos, eu costumo responder da seguinte forma: tendo você se casado de forma consciente, sabendo da sua responsabilidade e o que significa o casamento no contexto da visão bíblica, que casamento é união de duas pessoas que estabelecem uma aliança para desenvolver um projeto comum de edificação não só das suas vidas, mas de edificação também das outras vidas que surgirão, no caso os filhos e a própria família. Então, eu costumo dizer o seguinte: tendo você entendido qual é este propósito, sabe você que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. As crises, quando chegam, e elas chegam, não é para destruir o casamento, elas chegam para aperfeiçoar o casamento, chegam para nos ajudar a consertar, por vezes, a construção equivocada que nós estamos desenvolvendo no contexto da edificação da nossa casa ou da nossa família. Então, a visão do casamento é esta: é unidade indivisível até que a morte separe. O que Deus uniu, não separe o homem, diz a Escritura. Agora, como resolver estas questões quando surgem, as crises quando aparecem? Primeiro, a questão do diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental. A troca de ideias, o diálogo, a busca, né, do esclarecimento das questões que estão trazendo determinados obstáculos. O diálogo. Outra coisa, a consciência que cada um dos cônjuges deve ter da sua responsabilidade diante de Deus e do seu cônjuge. Porque o importante não é se a pessoa casou-se com o homem certo. O importante é que ela seja a esposa certa.
que, sendo ela a esposa certa, mesmo tendo casado com um homem errado, ela vai ajudar na construção e na edificação desta família. E vice-versa. Se o homem, e esse é um argumento que o homem usa para destruir a sua família, se o homem casou-se com a pessoa errada, ele sempre descobre, né? Depois de 10, 20, 30 anos de casamento, não sabia, eu casei com a pessoa errada. Mas, sendo você a pessoa certa, a pessoa errada, naturalmente, vai ser ajudada, vai ser amada, vai ser fortalecida, vai ser abençoada, vai ser ajudada, porque você é a pessoa certa. Então você vai ajudar a pessoa que você presume que é errada. Então, a consciência da sua responsabilidade, de cooperação na construção desta família, de cooperação na construção deste diálogo e deste acerto e da solução desta crise. A solução mais rápida que as pessoas têm diante de si é aquela que naturalmente é muito mais fácil, né? Porque não dá trabalho, olha, sinceramente, desculpe, até aqui foi bem, daqui para frente eu vou cuidar da minha vida sozinho, né? Este tipo de atitude é uma atitude covarde, é uma atitude que diz assim: eu não estou disposto de maneira nenhuma a mudar de maneira de ser, de forma de agir, de forma de pensar, eu não vou mudar. Sou orgulhoso demais para, porventura, eu deixar de fazer aquilo que eu acho que devo fazer, e vou assim, e não vou ouvir mais ninguém. Então, esta maneira orgulhosa, prepotente, independente, gera o aumento da crise, o aumento do problema, que poderia ter sido resolvido se de outra forma fosse olhado. Então, o que eu procuro, naturalmente, mostrar às pessoas é a importância da sua responsabilidade, a importância do vínculo que foi estabelecido e a importância de saber que a graça de Deus, o nosso Pai, é suficiente para nos alcançar e nos capacitar a resolver estas questões pertinentes às dificuldades e às crises e às lutas que por vezes atravessamos ao longo da vida conjugal. Uma das crises que normalmente surgem é exatamente, e particularmente nos primeiros anos do casamento, aquela que diz respeito à falta de critérios na vida financeira. Os casais se casam, fazem dívidas enormes para construir a sua casa, para mobiliar a sua residência, e depois, nos próximos meses, os cobradores começam a chegar em casa. E o resultado de tudo isso, sabe o que é? Começam ali as pequenas discussões, as pequenas amarguras, os pequenos ressentimentos que vão aumentando e fatalmente vão destruir esta relação conjugal. Então, crise financeira, esta é uma arma, eu diria, demoníaca, satânica, que visa destruir a relação conjugal. E as demais, né? Hoje, só menciono este pequeno fato para a gente, naturalmente, continuar nas próximas semanas tratando sobre uma das questões mais importantes que o nosso Pai quer que nós conheçamos e que está relacionada com a edificação da nossa família. Que você seja muito abençoado, que você seja próspero e que você aprenda a enfrentar as crises confiando na bondade deste Pai Celestial e que da parte dele sempre ele terá todos os recursos para você equacionar todas estas equações, estas questões da sua própria vida. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa e que o seu casamento seja muito abençoado, quer sendo você ainda solteiro ou casado. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, agora e todos os dias. Deus te abençoe. Beijo grande. Até já.